Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é a respeito de um assunto muito simples e bastante comum, que a gente está sempre utilizando, ok? São as duas expressõezinhas there is e there are, que a gente utiliza para formar frases quando queremos indicar que existe algo, alguém, algum animal ou algum objeto em algum lugar, ok? Mas a gente precisa ter bastante atenção a usar essas duas expressões. A gente sempre vai utilizar there is quando a frase estiver no singular, ou seja, quando a gente estiver se referindo a apenas um objeto, ok? E vamos utilizar there are quando a frase estiver no plural, certo? E aí a gente ainda tem aqui mais uma dica super importante. As duas expressões there is e there are servem para formar frases na forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Na forma afirmativa, a gente vai usar there is e there are normal, dependendo apenas se a frase se referir a singular ou plural. Na forma negativa, a gente tem uma regrinha e na forma interrogativa, a gente tem outra regrinha que a gente vai ver agora. Mas é muito simples. Forma afirmativa. Temos aqui um exemplozinho. There is a car in the garage. There is a car. Há um carro na garagem. Observem que aqui nós temos a car, um carro, um único carro na garagem, e por isso utilizamos there is, ok? There is a boy in the room. Há um menino na classe, ok? Um menino, utilizamos there is, singular. Simples assim. Para frases no plural, a gente vai utilizar there are. Temos aqui, there are 5 flowers in the garden. Observe, 5 flowers. Nós temos 5 flores no jardim. Por esse motivo, a gente utilizou there are. Simples. Uma única flor seria there is. 5 flores são there are. Mais de uma flor, plural, there are. There are 5 flowers in the garden. Ok? Vamos lá. Para a forma negativa é muito simples também. A gente vai utilizar there is not, acrescenta o not na frente, simples assim. E nós temos aqui a forminha que é flexionada, que vocês vão se deparar com mais frequência em leituras de textos em inglês, ok? A forma flexionada vai ficar there isn't. E aqui no plural, a gente viu aqui singular, que fica there is. Not pode se transformar em there isn't, que é mais simples. E aqui no plural, there are not vai ficar there aren't. Simples assim. There aren't é a forma flexionada, certo? Vamos lá para o exemplo de uma frasezinha na forma negativa. There isn't a people in the park. O que eu disse aqui? Não há uma pessoa no parque. Veja como é simples. Ao mesmo tempo que a gente usa there is, porque é uma pessoa, a people, a gente está negando. Olha aqui, ó, isn't. Então, a gente vai negar, mas vai usar is, porque se refere a apenas uma pessoa. Então, there isn't a people in the park. Não há uma pessoa no parque, ok? Observe que a gente usou aqui a forma flexionada, que é bem mais comum. Aí, então, a gente poderia vir afirmar. A gente está negando, né, que não há uma pessoa no parque. There isn't a people in the park. A gente disse que não há uma pessoa no parque. A gente poderia vir com a forma de correção. A gente poderia there are 2 people in the park, né? Há 2 pessoas no parque, ok? Não há uma, há 2, certo? Agora, para formar frases usando there is e there are, na forma interrogativa também é bastante simples. Basta inverter a ordem da expressão. Como é que a gente vai inverter? Quem era there is vai ficar is there.
continua a frase e coloca a interrogação no final. Simples assim. E quem era there are, vai ficar are there, continua a frase e interroga no final. Simples assim, gente, muito simples. Sempre que vocês virem essas expressões de forma invertida, já sabe que é uma frase na forma interrogativa. E quando vocês forem formar frases na forma interrogativa e estiver se referindo que há algo, alguém ou algum objeto em algum lugar, vai sempre usar esta regrinha de inverter, ok? Vai inverter there is quando se referir a uma pergunta sobre algum objeto, coisa, animal ou pessoa, ok? O que vai ficar is there. E there are, quando você estiver fazendo uma pergunta a respeito de mais de uma coisa, animal ou pessoa, ok? Mas a diferença é que quando você estiver formando frase na forma interrogativa, vai inverter a posição, simples assim. Quem era there are, fica are there, continua a frase e interroga no final, ok? Vamos aqui a um exemplozinho, para ficar mais claro pra gente. Olha aqui como é que é aqui a perguntinha que a gente tem. Is there a book in the bag? Observe a entonação da pergunta. Is there a book in the bag? E aí? Viu que está de forma invertida aqui? Se fosse uma frase na forma afirmativa, nós teríamos there is. Como é uma frase interrogativa, nós temos is there. Is there a book in the bag? Há um livro na bolsa? Simples assim, interrogaçãozinha, está formadinha a sua frase na forma interrogativa. Aqui a gente apresentou singular. E agora nós temos um exemplo de frase no plural. Temos aqui, are there two dogs in the park? Fizemos aqui uma perguntinha. Há 2 cachorros no parque? Viu, como a gente está se referindo a mais de um animal, two dogs, são 2 cachorros, a gente vai estar usando are there, sempre se atentando que para pergunta a gente vai inverter a posição, ok? Então a gente utiliza are there, continua a frase e coloca a interrogação no final. Gente, muito simples esse assunto. A gente só precisa ter bastante atenção que ao formar frases indicando que há algo ou alguém, algum animal, algum objeto em algum lugar, ok? Se a frase se tratar de apenas um objeto, animal ou pessoa, a gente vai usar there is, singular. E quando a frase vier no plural, que se tratar de mais de um, 2 ou mais, a gente vai usar there are, que é plural. Simples assim, a gente só precisa ter bastante atenção, ok?